Atos, capítulo 16, verso 16 e até o 32. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Amém. Uma pergunta que talvez você já tenha se feito, talvez não, é a pergunta pelo seu propósito. Propósito é uma palavra forte, importante, e que tem estado muito em voga nos dias de hoje. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Até como cristãos, nós podemos nos fazer essa pergunta: qual é o meu propósito como cristão? A minha missão como cristão, eu sei qual é. E é interessante aqui porque a minha missão como cristão é exatamente igual à sua como cristão, como cristã. Temos todos a mesma missão. Mas quando falamos de propósito, há uma particularidade aqui. O meu propósito como cristão pode ser diferente do seu. Porque, como eu tenho definido já há alguns anos, propósito é identidade a serviço da relevância e da missão. Eu vou repetir para você guardar. Propósito é identidade a serviço da relevância e da missão.
A nossa missão é a mesma como cristãos, mas o modo como nós cumprimos a nossa missão é diferente. Há um modo como eu tenho cumprido a missão, há um modo como você tem cumprido a missão. E não é só uma questão de forma, de jeito, mas de definições, determinações divinas a nosso respeito. Quando falamos em identidade, que palavras vêm à mente? Já que propósito é identidade a serviço da relevância e da missão. A primeira palavra que vem à mente quando falamos em identidade é a palavra história. E cada pessoa tem uma história, e nenhuma história aqui é igual. Ninguém aqui passou por onde eu passei, no momento em que passei e do jeito como passei por cada uma dessas experiências. Ninguém. Nem as pessoas mais próximas a mim, mais íntimas minhas, passaram por tudo que eu já passei, no momento em que passei por cada uma dessas situações e do modo como passei por elas. Então a minha história é única. A sua história é única. A história de cada um aqui é única. E a história de cada um aqui tem sido escrita por Deus. Deus no controle da nossa história. A nossa identidade se confunde com a nossa história. Porque assim como uma identidade é única, cada história é única. Mas há uma segunda palavra, que é a palavra vínculos, relacionamentos. Cada um aqui vive um conjunto de relacionamentos único também. Eu gosto de exemplificar ilustrando com a minha relação com os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, o Luca e o Renê. Eu sou o mais velho, o Luca é o do meio, sabe o irmão do meio? Eu brinco lá em casa que o irmão do meio não é uma pessoa, é uma entidade. Você vai apresentar o filho do meio e você diz assim, esse é o mais velho, meu primogênito, esse é o mais novo, caçulinha, e esse é o do meio. Quem que é do meio aqui? Olha aí, ó. E a brincadeira que eu faço é, só eu tenho esses 2 irmãos, nem eles têm. Só eu tenho esses 2 irmãos. Nenhum deles tem exatamente os 2 irmãos que eu tenho. Só eu sou o filho mais velho do seu Dorival e da dona Marjorie. Só eu sou casado com a dona Cristiane. Amém, irmã? Amém. Os meus vínculos são únicos. O lugar que eu ocupo nos meus relacionamentos é só você fazer um exercício rápido. Há uma pessoa à sua frente, há uma pessoa à sua direita, há uma pessoa à sua esquerda, há uma pessoa atrás de você. Só você tem exatamente essas pessoas ao seu redor. Só você. Então os meus vínculos me fazem único. Os meus vínculos compõem a minha identidade. Eu sou em muito as pessoas com quem eu me relaciono. Mas há uma terceira palavra. E a terceira palavra, que de algum modo caracteriza, compõe a minha identidade, é a palavra escolhas. Por quê? Porque só eu tenho o conjunto de escolhas que eu tenho na minha trajetória. As minhas escolhas são minhas, ninguém pode fazê-las por mim. Você pode pedir ajuda, você pode pedir socorro, você pode demandar cuidado, você pode esperar que alguém entre com providência num momento difícil da sua vida, mas você jamais pode se eximir da responsabilidade de fazer as suas escolhas. Há muitos anos eu li um livro do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é famoso por ser um dos principais psicoterapeutas de Viena. Mas sua história é forte porque ele é polonês, de ascendência judaica, e foi preso pelos alemães e confinado no campo de concentração de Auschwitz.
Ficou 3 anos em Auschwitz, preso no campo de concentração mais terrível da história. 3 anos comendo a mesma comida, que nem de comida podia ser chamada todos os dias. Usando a mesma roupa, dormindo no mesmo estrado. E ao final dessa experiência, da qual ele saiu vivo, ele escreve esse livro e diz nesse livro: toda pessoa, mesmo sob as piores circunstâncias, pode decidir em que ela se tornará. Escolhas. Então, a minha identidade é composta pela minha história, meus vínculos, minhas escolhas. E eu sou único nesse lugar. E quando Deus me chama para a sua missão, é desse meu jeito único que Ele quer me usar. Quando Deus chamou você, é importante que você saiba disso, é desse seu jeito único que Ele quer usar você. Então, mais do que te dar uma missão, Ele te dá um propósito. Para que você coloque a sua identidade a serviço dessa relevância nessa missão. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque para você entender a trajetória do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada, você precisa entender propósito. A vida do apóstolo Paulo é marcada por propósito. O apóstolo Paulo surge nas Escrituras Sagradas, de modo até bastante triste, trágico, eu diria, em Atos capítulo 7, verso 58, quando Estevão é preso por religiosos irados, raivosos, que estão decididos a apedrejá-lo, e alguns jovens pegam as roupas de Estevão e colocam aos pés desse homem que naquele momento era chamado de Saulo. No capítulo 8, verso 1 de Atos dos Apóstolos, se diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Capítulo 9 começa dizendo que Saulo respirava ameaças contra os discípulos de Jesus. Conseguiu cartas com sacerdotes responsáveis por sinagogas, para ir a cada uma delas e prender os cristãos, levá-los à força e, se fosse o caso, até matá-los, como haviam feito com Estevão. Só que no caminho para Damasco, Paulo foi surpreendido por uma intensa luz que brilhou diante dos seus olhos. Ele caiu por terra. Uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você vai entrar na cidade de Damasco, vai procurar um homem chamado Ananias. E ele dirá a você o que você tem que fazer. Nesse interim, Deus vai falar com Ananias. A conversa entre Deus e Ananias é sensacional. Porque Deus diz: Ananias, vem cá. Estou mandando aí na sua casa um homem chamado Saulo, ele é de Tarso. E eu quero que você pregue o evangelho para ele, e ore por ele, e o cure. O Ananias olha para Deus e fala: Senhor, o senhor sabe quem é ele? Esses momentos em que a gente tem a impressão que Deus não está muito sabendo o que está fazendo. Esse sujeito tem acabado com tudo, tem arrasado a igreja, tem matado pessoas, tem prendido pessoas. O senhor mandou ele na minha casa. Deu o meu endereço para ele. Ele sabe onde eu moro. Ananias, fique tranquilo. Verso 15 de Atos capítulo 9. Eu o escolhi para ser um instrumento nas minhas mãos. E eu o farei saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Propósito. Eu o escolhi para ser um instrumento, a fim de que ele saiba o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo então continua em Damasco, só que agora não mais procurando cristãos para prendê-los, contudo pregando o evangelho. Ele prega o evangelho com intrepidez. Mas aí
os habitantes de Damasco resolvem matá-lo. E à noite, os discípulos ajudam Paulo a fugir e ele foge para Jerusalém. Em Jerusalém, a igreja tem medo desse homem. Gente, Paulo era um psicopata aos olhos da igreja. Se converteu. Vai vir no nosso culto. Qual líder de célula quer recebê-lo? Na própria casa, nessa semana. A igreja está apavorada. Aí entra em cena um sujeito que também nos ensina muito sobre propósito. Um homem que já havia aparecido no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, chamado Barnabé. Na verdade, seu nome era José, mas ele ficou conhecido como Barnabé. Barnabé era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele vendeu uma fazenda e deu todos os recursos para a igreja que estava começando. Ele viu Paulo, ele soube o que havia acontecido em Damasco, e ele se colocou a serviço de Paulo. Fez uma intercessão por Paulo junto à igreja. Deem oportunidade para esse homem, ele tem uma conversão verdadeira. Barnabé foi fundamental na vida de Paulo. E Paulo então fica em Jerusalém, até que em Jerusalém tentam matá-lo de novo. E ainda no capítulo 9 de Atos, Paulo tem que ir fugido para Tarso, cidade dele, para ficar ali um tanto quanto recolhido, para ficar ali um tanto quanto no ostracismo, até que a poeira baixe em relação à sua conversão. Aqui a gente aprende uma lição interessantíssima, irmãos. Nem sempre o nosso começo de vida cristã é marcado por vitórias, alegrias, portas abertas, soluções. Muitas vezes o começo é marcado por dificuldades, provações, lutas, tribulações. Paulo está em Tarso. A igreja já está em Jerusalém, Judéia e Samaria. E por causa da perseguição que próprio Paulo ajudou a empreender, a igreja chega em Antioquia. Capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja está em Antioquia, a partir do verso 19. E o que acontece em Antioquia, uma cidade de gentios, uma cidade não judaica, é algo extraordinário, maravilhoso, um avivamento. Em Antioquia, que se torna uma espécie de Jerusalém entre os gentios, uma nova Jerusalém, verso 26 de Atos capítulo 11, os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos. Interessante isso. A palavra cristão originalmente é uma palavra pejorativa até. Na nossa tradução, cristão nos faz lembrar, na ideia, aumentativos. Mas a palavra cristão no original é um diminutivo. É como se em Antioquia os discípulos fossem chamados de cristinhos. Entenderam? Esses cristinhos aí, ó, imitadores desse Cristo aí que eles falam. Então era um tanto pejorativo. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. E aí o movimento em Antioquia é extraordinário. E a igreja de Jerusalém, sabendo o que está acontecendo em Antioquia, ainda estamos em Atos 11, manda para Antioquia quem? Barnabé. Para abençoar as pessoas, para cuidar das pessoas, para ensinar a igreja. E quando Barnabé vê o avivamento que está acontecendo em Antioquia, ele se sente pequeno para tanto desafio. E à medida em que ele se sente pequeno para tanto desafio, de quem que ele lembra? De Paulo. E manda chamar Paulo lá em Tarso. Paulo, vem me ajudar, porque o que Deus está fazendo aqui em Antioquia é coisa extraordinária. E Paulo vai. E aí começa uma parceria linda na Bíblia entre Paulo e Barnabé. Em Antioquia. Antioquia é um fenômeno espiritual. A igreja está crescendo. Começam a surgir profetas, mestres, evangelistas, pastores. Quando vem o capítulo 13 de Atos, se diz que em Antioquia havia pastores e mestres, entre eles Barnabé e Paulo. E aí o Espírito Santo diz: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho para eles. E em Atos capítulo 13, Barnabé e Paulo são enviados pela igreja através de oração, imposição de mãos, para o que nós chamamos no livro de Atos dos Apóstolos de primeira viagem missionária. Está familiarizado com essa expressão, primeira viagem missionária?
as viagens missionárias de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 15, verso 40. Aí depois vem uma segunda viagem missionária, do capítulo 15, verso 41, até o capítulo 18, verso 22. E depois, do capítulo 18, verso 23, até o capítulo 21, vem a terceira viagem missionária. E no capítulo 21, então, Paulo começa uma quarta viagem, um tanto missionária, mas um tanto diferente, porque ele está indo para Roma, ele está indo para Jerusalém, e ele sabe que em Jerusalém ele vai ser preso. No capítulo 21 de Atos, a partir do versículo 10 e até o verso 14, Paulo está em Cesareia de Filipe, e aí chega um profeta chamado Ágabo. Ágabo entra na casa de Filipe, pega um cinto que está pendurado, dá um nó no cinto e diz assim: isso acontecerá com o dono desse cinto em Jerusalém. E o cinto era de Paulo. E aí os irmãos começam a dizer: Paulo, não vá, não vá, você vai ser preso em Jerusalém, as pessoas vão maltratar você lá, as coisas vão ser difíceis. Paulo responde: por que é que vocês estão falando assim comigo e afligindo a minha alma? Vocês sabem que eu estou pronto, não só a ser amarrado, mas a ser morto, se Jesus Cristo quiser. E ele vai a Jerusalém. E ele é preso, e é enviado finalmente a Roma, e o livro de Atos, no capítulo 28, termina com Paulo em Roma, esperando seu julgamento, julgamento que nós sabemos como termina. Paulo preso, sozinho, um dia escreve para Timóteo, na sua segunda carta, e diz: Timóteo, todos me abandonaram, exceto Lucas e alguns que ainda estão comigo. Venha me visitar. Ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, eu sei que o meu tempo está chegando. A minha alma está sendo oferecida como libação. Contudo, eu também sei que desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E aí um dia, alguém chega onde Paulo está preso e diz: Paulo, me acompanhe. Paulo acompanha aquele guarda e vai até o lugar da sua execução. Ele não nega a sua fé. Ele havia dito para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Soldados o pegam pelos braços, colocam o apóstolo Paulo debruçado sobre uma mesa. Seu pescoço à mostra, um carrasco vem e lhe decepa a cabeça. E assim o apóstolo Paulo se despede dessa vida, para abrir os seus olhos diante de Jesus. Propósito. Nós estamos em 2025 e estamos falando do testemunho que esse homem deu. Propósito. Em Atos capítulo 16, Paulo está na segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, coisas extraordinárias estão acontecendo. A primeira viagem foi com Barnabé. A segunda viagem já não é com Barnabé, é com Silas, é com Timóteo, é com Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que você começa a ler em Atos, no capítulo 16 e assim, Lucas falando na primeira pessoa do plural. Porque Lucas estava presente na viagem missionária. E eles chegam à região de Cesareia novamente. E ali, num lugar que era para ser de oração, eles conhecem uma moça, que diz o texto bíblico, era escrava e possuída por um espírito de adivinhação, e ela dava lucros para os seus senhores. E ela começa a andar com Paulo, com os discípulos. E ela começa a fazer algo muito curioso.
Ela começa a dizer para todas as pessoas, ela que era conhecida na região, que já havia dado lucro para os seus senhores, que era procurada e as pessoas pagavam para ouvir as adivinhações dela. Ela ia com Paulo, com Silas, com Timóteo, com Lucas, e ia gritando atrás deles, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes falam a respeito do caminho. Gente, com todo respeito, o que tem de errado com essa frase? Está perfeita. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes apresentam o caminho da salvação. Só que isso acontece um dia, 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quantos dias, diz o texto, muitos dias. E aí Paulo, indignado, diz o texto, olha para ela e diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. A moça estava endemoniada. E quem falava essa frase através dela era o demônio. Por quê? Porque o demônio nem sempre se opõe. Às vezes convém ao demônio facilitar. Porque pense comigo. Paulo prega, um monte de gente se converte. Essa menina acompanhou Paulo e os seus discípulos todo o tempo. A hora que ele for embora, quem se apropria do rebanho? Ela é adivinhadora. As pessoas a respeitam. Ela ganha dinheiro. Seus senhores são poderosos. Nem sempre o diabo vai lutar para te tirar o que você tem. Às vezes ele vai até desejar que você tenha mais, na expectativa de que isso desvie você do caminho. Nem sempre o diabo será um adversário feroz. Às vezes ele será um incentivador aparentemente amistoso. Como ele foi no jardim original. A mulher diante da árvore. A serpente não lhe diz, eu vou te matar. Você vai ver. Vou acabar com a sua raça. Não, está com vontade, coma. Deus sabe que você vai ser como ele. No deserto, a mesma coisa, Jesus está com fome. O diabo não chega dizendo, vou te matar, vou destruir. Não, transforma essas pedras em pães, coma. Às vezes a tentação não é um confronto, uma batalha. Às vezes é só uma sedução. Parece fazer sentido. Quem poderia reclamar de uma menina que está dizendo eles são servos do Deus Altíssimo e lhes apresentam o caminho da salvação? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, discerne que aquilo não era apoio espiritual, era estratégia demoníaca. E a hora que ele percebe isso, ele expulsa aquele demônio e a menina fica livre. Quando ela fica livre, os donos dela, porque ela era uma escrava, ficam desesperados. Diz o texto que nós lemos que eles perceberam que a sua esperança de lucro acabou. E aí, fizeram o quê? Celebraram, bateram palmas, abraçaram Paulo e os seus companheiros pelo livramento? Não. Foram lá denunciar Paulo, os magistrados aceitaram a denúncia, mandaram açoitar a Paulo e aos seus companheiros severamente, diz o texto. E aí você pensa, bom, agora a viagem missionária azedou, né? Prisão injusta, açoite. Entregaram Paulo, Silas e seus companheiros para o carcereiro. Vigiem-nos com cuidado. Aí o carcereiro, para não ter muito trabalho, foi lá e prendeu os pés dos prisioneiros num tronco. Quando você acha que a viagem missionária vai azedar, diz o texto que à noite, Paulo, Silas e os demais estão cantando e louvando a Deus.
E aí, de repente, vem um terremoto. E quando vem o terremoto, as cadeias se abrem, as portas se abrem, tudo se abre. E aí você pensa, agora foge todo mundo. O carcereiro, depois que passa o terremoto, corre para ver o que aconteceu, se está tudo bem, se alguém morreu, se aconteceu alguma coisa. Percebe as portas abertas e pensa, fugiu todo mundo, eu vou ser responsabilizado, eu vou sofrer, eu vou ser preso. Ele pega a sua própria espada para se matar. De dentro daquela cela escura, úmida, Paulo grita, não te faças mal, estamos todos aqui. O carcereiro não acredita. Ele é quebrantado na hora. Cai prostrado, pergunta para Paulo, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Ao que Paulo responde, creia no Senhor Jesus. Ouça essa frase, porque essa frase é para você que ainda está orando pela sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E aí o carcereiro leva todo mundo para a casa dele. Porque Atos dos Apóstolos é um festival da gente levar gente que a gente não conhece, gente que é considerada bandida para a nossa casa. E agora Paulo está na casa do carcereiro. E o carcereiro lhe serve uma refeição e Paulo prega o evangelho a todos os da sua casa. Propósito. Essa história me ensina 5 lições de propósito que eu vou apenas pontuar para você nessa noite. Meu objetivo não é cansar você, mas é desafiar você e, ao mesmo tempo, ajudar você a viver uma vida com propósito. Você tem uma missão, mas junto com a missão você tem um propósito, que é o modo que Deus decidiu, que será o modo com que Ele usará você no cumprimento dessa missão. Quem diz amém para isso? Estamos juntos até aqui, irmãos? Primeira lição que eu aprendo sobre propósito. O reconhecimento não seduz. Vamos dizer juntos? O reconhecimento não seduz. De certo modo, aquela mulher endemoniada, que ninguém sabe que está endemoniada, todo mundo acha que ela é uma adivinhadora. À medida em que ela diz, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes pregam o caminho da salvação, está reconhecendo Paulo, Silas e seus companheiros. É uma delícia quando as portas se nos abrem. É uma bênção quando as pessoas nos valorizam e nos afirmam. É sensacional quando nós recebemos aplausos humanos. Mas quem vive com propósito sabe que isso não é o mais importante. Não importa o quanto reconheçam o que você faz e quem você é. Não importa o quanto valorizem e apoiem as suas ações. Não importa o quanto estejam ao seu lado ou, de repente, saiam de perto de você quando as coisas fiquem difíceis. Importa que você saiba quem você é, quem é Deus na sua vida e qual é o propósito dele para o seu coração. Porque quando a gente não sabe quem é, a gente precisa que o outro nos diga. Paulo não precisa que aquela moça diga quem ele é. E à medida em que ela insiste, ele a repreende e expulsa o demônio que há nela. Porque eu não quero viver uma vida atestada por demônios. Eu prefiro ser desconhecido, prefiro não ser reverenciado em lugar nenhum, prefiro que as portas me sejam fechadas do que ter a ajuda de Satanás para chegar onde eu quero chegar. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. Se nós vamos viver em função do reconhecimento alheio ou se nós vamos viver em função do que Deus tem para nós. Irmãos, é uma das coisas mais difíceis do mundo a gente viver sem se preocupar com o reconhecimento alheio. Atendi uma vez uma moça que estava muito frustrada, chateada com pessoas do seu círculo comunitário. E eu perguntei, qual é o motivo de sua chateação? Ela disse, eu estou com essas pessoas há tantos anos, fizeram uma festa e não me convidaram. Foi todo mundo menos eu. E eu estou com eles há tantos anos. Já ajudei tanta gente ali. Já recebi aquele povo na minha casa.
E foi dizendo tudo que ela já havia feito por aquelas pessoas, quando de repente ela disse assim: não que eu queira reconhecimento. Eu aprendi com o Dr. Freud que o inconsciente não conhece a negativa. Às vezes o não numa frase é só para deixá-la politicamente correta. Você tira o não e ela é verdadeira. Sua sogra entra na sua casa e fala assim: não que eu queira me meter na sua vida. Claro que ela quer. Se não quisesse, não falava. Quando alguém diz assim: não que eu esteja reparando. Claro que está reparando. Se não estivesse reparando, não falava nada. É que é feio dizer: olha, eu quero me meter na sua vida, por isso eu vou falar. Olha, eu estou reparando e por isso eu vou dizer. Não, é feio. Então a gente põe um não, mas tira o não, a frase é verdadeira. Não que eu queira reconhecimento significa o quê? Eu quero algum reconhecimento. Eu já fiz tanto. Eu já me doei tanto. Eu já ajudei tanto. E esse é um lugar muito ruim de se estar. Esse lugar em que a gente desanima se o outro não valoriza e não reconhece o que a gente faz. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, que aprendeu a viver com propósito, vai escrever aos Gálatas que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia por isso. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe o que nós estamos fazendo, e é do Senhor que virá a nossa recompensa. Por isso que Jesus diz, quando você for dar uma esmola, que a mão esquerda não sabe o que a direita faz, porque não é reconhecimento humano que você busca, é a aprovação de Deus. É a aprovação de Deus. Então a primeira marca de uma vida com propósito é que o reconhecimento não seduz. Segundo, o perigo não inibe. Vamos dizer juntos? O perigo não inibe. Havia um risco para Paulo e seus companheiros à medida em que ele decidiu expulsar aquele demônio. Paulo sabia que aquilo ia custar caro. Quando você vive por propósito, o medo não determina as suas decisões. Quando você vive sem propósito, você se torna refém de vários tipos de medo. O medo da perda, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da frustração, o medo do fracasso. Por quê? Porque tudo tem risco nessa vida. Você fala uma verdade para a pessoa que você ama e você dá o direito a ela de decidir seguir outro rumo, que não aquele ao seu lado. Você decide ser correto, criterioso, ético, crente no seu trabalho, você corre riscos. Você sabe disso. Você decide administrar o seu dinheiro com temor a Deus, generosidade. Você sabe que há riscos aqui. Tudo que nós fazemos na vida envolve algum risco. E pessoas reféns do medo não vão nem para um lado nem para o outro. Vivem paralisadas, inibidas. Quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente sabe quem a gente é na presença dEle, e sabe que Ele tem um propósito para nós, o medo já não nos domina. Por isso que o contrário de medo na Bíblia não é coragem. Quem lembra qual é o contrário de medo na Bíblia? Só que é uma igreja presbiteriana, todos conhecemos a Bíblia, de capa a capa. Já lemos a Bíblia várias vezes, exceto Levítico, que a gente pula. Contrário é amor. O apóstolo João escreveu: no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque amor é a certeza de quem eu sou diante de Deus, de quem Deus é na minha vida. É o amor que lança fora o medo. Não é a minha coragem individual de enfrentamento, é a minha certeza de que sou amado por aquele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. É isso que lança fora todo medo. Quando a gente vive com propósito, o perigo não inibe. E se eu vou pregar o Evangelho, eu não temo. Ah, mas a pessoa não vai aceitar. Ah, mas ela não vai mais me olhar como me olhava. Ah, mas talvez portas se me fechem.
O apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo: prega a tempo e fora de tempo. O Senhor é com você. Terceira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre propósito é que quando você vive com propósito, o sofrimento não abala. Vamos dizer juntos? O sofrimento não abala. Paulo é preso. Silas com ele. São colocados numa cela, pés presos a um tronco. E o que eles fazem à noite? Louvam a Deus. Aqui, irmãos, é uma questão de fé tão poderosa que eu entendo se você não conseguir acompanhar a profundidade dessa verdade. Quando a gente vive por propósito, até o sofrimento tem propósito. E como é duro ter que aceitar isso. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Numa de suas prisões, ele escreveu uma carta aos Filipenses. Ele escreve aos Filipenses da cadeia. E ele escreve aos Filipenses assim: não fiquem abatidos por causa das minhas cadeias. Deus me fez estar aqui. E agora, toda a guarda pretoriana, que é a guarda de César, do imperador, já ouviu do Evangelho. Que espetáculo! O meu sofrimento não é para me fazer desistir, para acabar com a minha autoestima, para me prejudicar. O meu sofrimento tem propósito. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, vai dizer: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode dizer amém para essa palavra? Todas as coisas, todas. Até aquelas que nós não gostamos. Quando a gente vive com propósito, o sofrimento não abate. Pelo contrário, o sofrimento nos faz crer que ao final desse deserto haverá um oásis de bênçãos e vitórias para a glória de Jesus. Você que está passando por um deserto nesse momento da sua trajetória, ouça-me e creia-me em nome de Cristo. Esse deserto vai passar e você saberá que ele tinha propósito na sua vida. Quarta lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto. Quando a gente vive com propósito, a oportunidade não ilude. Vamos dizer juntos? A oportunidade não ilude. Eu preciso explicar isso. Eu comecei dizendo que o reconhecimento não seduz. E agora eu estou dizendo que a oportunidade não ilude. Do que é que eu estou falando? Pense comigo, por um minuto. Paulo está preso, pés amarrados a um tronco. Ele foi açoitado severamente. Gente, ser açoitado não é legal. Cristiano Ronaldo não foi jogar no Irã porque ele abraçou uma mulher nos Emirados Árabes e foi condenado pela justiça islâmica do Irã a 99 chibatadas. Cristiano Ronaldo. Aí tem jogo lá, ele não vai. Porque não quer tomar 99 chibatadas. De bobo ninguém tem nada, nem Cristiano Ronaldo. Paulo foi severamente açoitado, diz a Bíblia. Aí vem um terremoto, cadeias caem, portas se abrem. O que você pensa imediatamente? Vou dar o fora daqui. É a oportunidade. Fugir imediatamente. Mas a mentalidade de não perder a oportunidade é a mentalidade de quem não tem propósito. Quem não tem propósito aproveita tudo que é oportunidade, até oportunidade ruim.
Quem não tem propósito tem uma oportunidade de trair a pessoa amada e trai. Quem não tem propósito tem a oportunidade de roubar e rouba. Quem não tem propósito tem a oportunidade de sair de onde está para ir a outro lugar e vai porque parece que outro lugar é mais aprazível, mais promissor. Quem não tem propósito, está numa igreja, não gosta, vai para outra. Está na outra, não gosta, vai para outra. Está na outra, não gosta, vai para outra. E um dia diz assim, não tem igreja boa. Como uma irmã que uma vez me abordou na saída de um culto e disse, pastor, acho que eu vou ficar aqui. Gostei dessa igreja. Já estive em várias, não achei nenhuma boa. Mas aqui eu gostei, vou ficar. Eu falei, irmã, não faça isso. Ela falou, por quê? Eu falei, porque a senhora vai estragar. Já foi em tudo que a igreja, tudo ficou ruim. Aqui vai demorar quanto para ficar ruim também? Se você está peregrinando para ver qual que igreja é boa para você, pare já. Se quiser parar aqui, é bem-vindo. Porque a questão não é onde eu gosto de estar, onde me tratam bem, onde me tratam melhor. A questão é onde Deus me quer. Quem diz amém para isso? A questão é onde Deus me quer. Quem vive de oportunidade só revela com isso que não tem propósito. Está numa empresa, recebe um convite para ganhar R$100 a mais, vai, sem orar. Porque não tem propósito. Não sabe nem o que estava fazendo onde estava e nem o que vai fazer no lugar novo. As cadeias se abrem, as portas se abrem. Por que Paulo não foge, já que a oportunidade está posta? Porque não vivo de oportunidade, vivo de propósito. Eu tenho oportunidade de estar em outro lugar? Tenho. Eu tenho oportunidade de ganhar mais? Tenho. Eu tenho oportunidade de fazer diferente? Tenho. Eu tenho oportunidade de conviver com outras pessoas? Tenho. Mas eu quero estar onde Deus me colocou. O melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. E é por isso que Paulo não faz diferença se a cadeia está aberta ou está fechada, se a porta está aberta ou está... Não faz diferença. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A oportunidade não ilude. Ah, mas você está tendo uma oportunidade. Olha, quantos gostariam? Enquanto o Senhor não me der direção, eu não vou. A oportunidade não me move, o que me move é o propósito. E por último, eu comecei dizendo que o reconhecimento não seduz. Eu disse que os perigos não inibem. Eu disse que o sofrimento não abala. Eu disse que a oportunidade não ilude. E eu termino dizendo que o rancor não vence. Vamos dizer juntos? O rancor não vence. Quando a gente vive com propósito, a gente perdoa quem nos fez mal. Porque quem nos fez mal porque havia um propósito. Você tem 1 minuto para ir embora antes de eu falar tudo que eu vou falar agora. José foi jogado pelos irmãos num poço. Depois foi tirado do poço e foi vendido pelos irmãos para uma caravana de mercadores de escravos midianitas. Foi levado ao Egito. No Egito foi colocado numa praça e foi vendido como escravo, foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele foi assediado pela mulher de Potifar, recusou, mas foi acusado injustamente, foi parar numa cadeia do Egito. Na cadeia do Egito, ele permaneceu anos, até que interpretou os sonhos de um padeiro e de um copeiro. E a interpretação dos sonhos se revelou verdadeira. O copeiro voltou a servir na presença do faraó, mas se esqueceu de José. Foi só quando o faraó teve sonhos que ele não entendia, e ele pediu ajuda para os seus sábios e conselheiros, e eles não conseguiram interpretar, que o copeiro se lembrou de José e disse: eu conheci na cadeia um menino que interpreta sonhos. O faraó mandou chamá-lo. José interpretou o sonho do faraó, deu conselhos ao faraó,
e o faraó decidiu colocá-lo no trono do Egito, apenas debaixo do próprio faraó. José passou anos administrando o Egito. 7 anos em tempos de fartura, e quando começaram os anos de fome, um dia José está na administração e ele vê os irmãos que o venderam como escravo chegando para comprar comida. Ah, meus irmãos, José agora é o todo-poderoso do Egito, que é a maior nação da terra naquele momento. Ele pode matar aqueles homens. Ele pode prendê-los para sempre. Ele pode tomar tudo que aqueles homens têm. Mas ele leva aqueles homens para a sua casa. E um dia, em meio a forte emoção, ele diz: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Mas não temam, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para proporcionar ao mundo um livramento. De modo que voltem e chamem meu pai. Que ele venha também. Fiquem vocês aqui. Tragam meu irmão Benjamim. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou dar uma terra boa para vocês. E a fome não destruirá as famílias de vocês. Porque Deus me pôs aqui para cuidar de vocês. Propósito. Quando a gente vive por propósito, o rancor não vence. Porque a pessoa que tentou me prejudicar só fez ajudar o plano de Deus a concluir-se. Se você guarda rancor é porque você ainda não vive por propósito. Se você tem mágoa, ódio, raiva, é porque você ainda não entendeu o que é propósito. Ah, mas ele me prejudicou, mas ela interveio no meu caminho, mas roubou o que é meu, me deixou na pior. É duro, irmãos, eu sei, eu também já passei por isso. Mas quando a gente vive por propósito, a gente sabe que Deus permitiu. Irmãos, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se o Senhor não permitir, diz a Bíblia. E nem todos estamos com uma vasta cabeleira. Porque às vezes Deus permite por propósito. E quando Deus permite que alguém invada o nosso caminho, prejudique a nossa ação motivada, interrompa o nosso processo desejado, lá na frente, irmãos, lá na frente, isso vai cooperar com o nosso bem. Se Deus está permitindo que você sofra na mão de alguém, dê glória a Deus nessa noite. Um dia essa pessoa vai reconhecer que há um Deus na sua vida. Há um Deus na nossa vida, irmãos. Viver com propósito. Feche seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus.